vou começar sem muitas delongas. Só que eu acabo me enrolando, porque eu saio falando um monte da vida. Mas eu vou falar sobre conceitos básicos de endometriose. E não necessariamente a gente vai falar sobre conceitos básicos de endometriose já direto ao ponto no ultrassom. Hoje eu vou falar uma base fisiopatológica da doença, tá? Uma base bem, vamos pensar, uma base bem legal sobre para vocês entenderem e mudarem o conceito de vocês sobre o que é endometriose. E aí, o que a gente faz? A gente cimenta o conhecimento para depois construir a casinha, né? Então, ao longo dessas semanas, eu vou fazer isso. Eu vou começar a construir a casinha de vocês e começando pela base mesmo, né? Pela cimentação ali. Então, o que eu quero dizer é, a gente vai falar sobre teorias e fisiopatologia da endometriose. Antes de chegar na imagem, por quê? Porque entendendo isso, a gente entende o próximo e vai construindo uma curva de aprendizado sólida e que você não precisa ficar voltando para trás para aprender, tá? E isso faz assim com a curva de aprendizado, ó. Tá o looping, entendeu? Então a gente começa falando de várias teorias, né? A endometriose tem um conceito geral, gente. Ela é uma doença inflamatória crônica, tá? Botem isso na cabeça. É uma doença inflamatória crônica, com diferentes mecanismos e etiologias. Mas é uma doença que se caracteriza pelo crescimento de tecido endometrial, ou tecido semelhante ao endométrio, fora da cavidade endometrial, independente de onde ela está. Se está no peritônio, se está no cérebro, se está na pleura, tá? Se está no coração. Preferencialmente, essas células se depositam no peritônio da região retrocervical, mas não necessariamente elas vão estar sempre lá. E a gente tem, ao longo do tempo, uma tonelada de teorias que tentam explicar. E justamente não há uma teoria globalmente, uma teoria simples aceita. Esta aqui explica todas as doenças. É uma doença inflamatória com um componente tanto fenotípico e genotípico muito amplo. Então, à medida que a gente tenta explicar e botar ela só em uma teoria, a gente vê que as coisas não encaixam. A primeira e a teoria mais aceita, a mais famosona, e eu acho que é aquela que é legal explicar para as pacientes, e ela não caiu totalmente por terra, tá? Ela ainda é aceita, mas não é a única explicação. É a teoria da menstruação retrógrada. A teoria em que as células cada vez de blusa, tá frio. A teoria em que a menstruação, cada vez que a gente menstrua, a menstruação, em vez de descer, uma parte dela vai pelas tubas e sai em direção ao peritônio. E ali as células endometriais se implantam. Essa é uma teoria que ainda é aceita, mas não necessariamente a única explicação para isso. O que acontece? Por que ela ainda é aceita? Porque a prevalência de endometriose em mulheres que têm estenose no canal cervical, ou seja, uma obstrução importante e contínua à saída do fluxo menstrual, essas pacientes elas têm mais endometriose mais grave que as pacientes que não têm. Tá? Então, essa menstruação retrógrada, ela pode explicar alguns casos, sim. De novo, e a gente foi evoluindo nas teorias, e uma teoria interessante é a de metaplasia benigna. Basicamente, esqueçam o nome, esse é o nome bonito, mas a teoria da disseminação linfática e hematogênica de células endometriais. E aí explica, por exemplo, e por que essa teoria também é aceita no meio do bolo? Porque explica o aparecimento de endometriose em locais que, por puro e simples sangramento retrógrado, ela não chegaria. Como endometriose cerebral, endometriose pleural, enfim, endometriose em lugares onde não há outra explicação para elas estarem lá, a não ser via disseminação hematogênica. Então, essa metaplasia benigna. E aí, a gente tem as outras teorias, que são as teorias ectópicas. As teorias ectópicas basicamente entram
metaplasia celômica e a teoria embrionária e a teoria de células tronco, né? De células pluripotentes que estão lá disseminadas no peritônio, enfim, vão virar células endometriais que vão virar endometriose. Essas três teorias, desculpa, são as teorias ectópicas, em que células determinadas estão transformadas localmente por agentes, cada um explica do seu jeito, né? Então, a origem embriológica milleriana é no momento que a menina, por exemplo, está lá se formando na barriga da mãe, e ao momento que os ductos millerianos eles estão se fundindo, e eles vai desaparecer o de Wolff, vai desenvolver o milleriano, aquela migração dos ovários e dos ductos por aquela passagenzinha, ela vai largando umas células endometriais ali que vão ficar dormentes e vão se reativar na primeira menstruação, na menarca. Então, essas três teorias, dentro das teorias ectópicas, também ajudam a explicar. E, atualmente, a gente tem, e é o que mais tem se estudado, mais tem se evoluído, e mais tem se prestado atenção, de fato, a teoria da epigenética. Por quê? Porque a gente está num dilema, está num momento da endometriose, do estudo da endometriose, em que percebe-se as duas coisas. Já expliquei, Isabela, a menstruação retrógrada. Depois eu tenho um negócio para falar muito legal do porquê que a menstruação retrógrada, não, a menstruação retrógrada não, mas o fato dessa teoria epigenética. Mas a menstruação retrógrada está ali, Isabela. Foi a primeirinha que eu falei. Voltando ao raciocínio, eu me perco e eu não sei mais voltar. Só parabéns. Sim. Pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. Como é que é? Mas a menstruação retrógrada é a mais antigona mesmo. E, então, basicamente uma doença inflamatória crônica que tem se visto muito, estudado muito a epigenética. Aí sim, hein? Agora sentou na janelinha. Mas sim, a teoria em que agentes externos e agentes externos como disruptores endócrinos, por exemplo, eles alteram a expressão genética das meninas e fazem a gente desenvolver endometriose ao longo da vida. Não é, de fato, tem que ser estudado, e isso é uma coisa que vai evoluir, inclusive, possivelmente para tratamentos clínicos, para a origem de novos tratamentos clínicos, mas não é nem essa a pegada, porque eu acho que não vale eu pegar e entrar fundo no gene e tal, porque eu acho que isso talvez nem acrescente tanto na dinâmica do radiologista, porque acredito que sim, gente. Essa aqui é uma live para quem está fazendo imagem, né? Então, se você quer se aprofundar, é legal você ler um artigo assim, você pega a imagem, mas você não retém aquela informação para lá na hora de fazer o exame, você fazer um bom exame. Você consegue construir, tá na sua cabeça umas ideias, mas aqui, no momento de live, a gente não consegue aprofundar tanto. Mas, de fato, uma coisa que, em relação à epigenética e a teoria de doença inflamatória crônica, com alteração genética, o que eles fizeram? Tem uma pesquisa super legal que mostra que eles fizeram o seguinte. Pegaram ratinhos. Aí dividiram em 2 grupos de ratinhos. Nesses 2 grupos de ratinhos, eles abriram o peritônio, sei lá como que eles fizeram, também no meu artigo, gente, estou dando um resumo. Mas, nos ratinhos, eles botaram células endometriais normais no peritônio de alguns ratinhos. No outro grupo de ratinhos, eles deixaram assim. Aí, eles pegaram um oncogene ativado, um Carras ativado da vida, e jogaram esse gene em cima do peritônio com as células endometriais dos ratinhos, e no outro grupo de ratinhos só tacaram ali, como não tinha célula endometrial, jogaram no peritônio mesmo, né? O que aconteceu? Os ratinhos que tinham células endometriais normais, não eram células alteradas nem nada, eram só células endometriais jogadas ali. Ratinhos que tiveram o implante de células endometriais normais ali, por conta da expressão desse gene, desse oncogene que eles colocaram lá, desenvolveram endometriose. Então, isso reforça a teoria de que a epigenética, né, de
alterações que fazem o próprio gene mutar, reforçou essa teoria e essa teoria tem sido cada vez mais aceita e mais envolvida. Por quê? Porque a gente está num momento, e aí volta naquilo que eu estava falando e acabei me perdendo. Mas no momento em que a gente está assim, o conhecimento sobre endometriose está aumentando. O diagnóstico de endometriose também está aumentando. E a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se existia tanta endometriose assim e a gente não diagnosticava, julgo verdadeiro, ou se a prevalência de endometriose também vem aumentando. Por quê? Entendeu? Se vem mesmo ou se não vem mesmo. Eu acredito que é um misto das duas coisas. Os aparelhos de ultrassonografia melhoraram demais. O jeito de fazer exame está mudando. A gente consegue ver muito mais coisa e consegue dar diagnóstico, inclusive, de lesões cada vez menores. Ao mesmo tempo, a exposição a disruptores endócrinos, a obesidade que aumenta o estrogênio circulante nessas pacientes, a menarca precoce, o tempo, por exemplo, as mulheres têm ela engravidado mais tarde, ficam mais tempo menstruando. Isso também tem um papel no desenvolvimento de endometriose e no aumento do número, vamos dizer assim, de diagnósticos de endometriose. Então, eu acho que tem um componente dos dois. De fato, acho que essa é uma base interessante dessas teorias da endometriose para a gente cimentar o conhecimento. E aí, disso tudo, o que a gente pega? A gente pega que a endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada por células endometriais em locais que elas não deveriam estar, fora da cavidade endometrial, por N motivos, causando um processo inflamatório e tanto de inflamação quanto de cura. Inflamação e recuperação, inflamação e recuperação. Esse processo crônico e contínuo, ele dá os sintomas, e aí a própria endometriose, e dependendo da paciente, aí dependendo do nível de exposição hormonal, da genética pessoal, da história familiar, enfim, e aí essa doença vai entrar em 3 grandes blocos, vamos dizer assim. Ela vai dar 3 diferentes fenótipos gerais. A paciente pode ter os 3, pode ter 2, pode ter um deles. Mas a doença, ela vai pegar esse endométrio, tá? Esse endométrio fora do lugar onde ele está, sangrando e cicatrizando cronicamente, desenvolvendo um processo inflamatório local, que também vai ter um acometimento sistêmico por conta da intensidade do processo inflamatório ali. Você imagina se está sangrando em lugares que não devia sangrar todo santo mês. Você vai desenvolver isso de 3 fenótipos, de 3 jeitos. Primeiro, infertilidade. Segundo, dor. E terceiro, progressão da doença. Então, você vai ter esses 3 grandes pilares. Você pode, quando você tem endometriose, você pode ter os 3, você pode ter 2, você pode ter 1, tá? Não há regra. E isso é o mais maluco da endometriose. E eu acho que isso é o que a gente precisa abrir e expandir a mente para fazer um diagnóstico mais individualizado e melhor. Tem paciente com endometriose que não tem dor, tem paciente com endometriose que tem muita dor, mas não tem progressão da doença. Tem paciente com endometriose com uma lesão gigantesca, porém fértil. Tem paciente com endometriose infértil, sem muita doença. Você tem todo tipo de manifestação fenotípica da doença, com sintoma, com toda a bagagem da endometriose, e você não consegue botar todo mundo no mesmo bolo. Assim como a gente não consegue botar todas as teorias de origem da endometriose no mesmo bolo também.
Então, menstruação retrógrada tem um papel, a epigenética tem um papel, a origem milleriana tem um papel, a origem das células tronco tem um papel, metaplasia celômica também. Então, você tem um fim, que é a inflamação crônica do endométrio por sangramento e reparação, dando fibrose, dando aderência, dando todo o contexto de endometriose. Mas você tem diferentes maneiras e diferentes manifestações. Entendeu? Você tem diferentes origens, diferentes manifestações, porém, um meio, um bolão, que é o endométrio, células endometriais ativadas fora da cavidade uterina e preferencialmente no peritônio. Beleza. E aí, como que surge? Como que a gente vai entender a doença? Eu acho não, né? Mas existem dois momentos principais em que a gente deve tomar um cuidado maior. Ela está presente em 10%, e essa percentagem todo mundo sabe, mas 10% das mulheres em idade fértil. E de fato tem dois picos grandes de origem ou de piora, ou enfim, como vocês quiserem nomear, mas de aparecimento. E que a gente precisa se atentar, que é a adolescência. Assim que a paciente tem a primeira menarca, assim que a menina menstrua, ela, se tem focos dormentes, se tem tecido endometrial dormente no peritônio, ela vai reativar esse tecido peritoneal. E na menopausa, na perimenopausa, onde você começa a ter um desequilíbrio hormonal com um estrogênio aumentado, e esse estrogênio aumentado, enfim. Sim, Isabela, o diagnóstico é absolutamente difícil na adolescência por N fatores, inclusive um deles, incluindo, é que as pacientes ainda não tiveram atividade sexual, então a gente não consegue fazer ultrassom transvaginal, por exemplo, as lesões ainda são pequenas, às vezes, a maioria das vezes elas não têm a manifestação de aderência. Tem um revoltado. Eu moro na Serra Gaúcha. Aqui tá 15 graus, meu filho. Aqui tá 15 graus. 15 graus, é isso aí. Todo mundo vai morrer, eu vou sobreviver eu aqui em Bento Gonçalves. Vou dar uma pausa para tomar o café. Nessa live do cafezinho. Aí, ó, todo mundo vai morrer. Vocês tudo aí, ó, estão em São Paulo, sei lá onde. E eu escolhi morar, não só gaúcha, eu escolhi morar na Serra Gaúcha. Peguei e subi a serra, lá no alto, todo mundo passando calor e passando frio. Vocês não estão, ó. Vocês estão indo, eu estou voltando, entendeu? Vocês acham que? Voltando ao meu raciocínio, esses dois picos principais onde a gente tem que se. Óbvio. É claro que eu sou esperta, gente. Vocês estão indo, eu tô voltando. Vocês não têm ideia. Imagina. Quando começou esse negócio de aquecimento global aí, ó, logo pensei, tu acha que eu vou pra praia pra morrer engolida pelo mar? Eu não. Eu vou pra Bento Gonçalves. Eu falei, vou, então lá tem vinho, tem frio. Quando aquecer lá, todo mundo vai morrer lá queimado, sei lá, afogado. Eu vou estar aqui no dilúvio. Aqui tá chovendo, gente. Tá chovendo faz uns 3 meses. Todo mundo entra em depressão o tempo todo, assim, ó. Um ciclo de depressão, sinusite e pneumonia, e sei lá o que, doença respiratória e mofo, enfim. Sim, eu vou continuar. Olha, 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 gente. Não, olha, olha, gente, total, tá? Tudo bem. Tudo bem, vamos continuar. Então, os dois picos, adolescência e menopausa. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente deve, como radiologista, pesquisar endometriose em toda mulher. Você é mulher, você merece uma pesquisa de endometriose, você merece que alguém olhe a sua região retrocervical, tá? Independente, às vezes isso não necessariamente vai ter endometriose, vai te dar as consequências de, sei lá, de infertilidade, de progressão da doença, de aderência por tudo e tal. Às vezes ela só vai ficar ali bonitinha, mas é como a gente costuma falar, uma doença imprevisível.
ainda. É muito difícil prever o comportamento da doença e nesse cenário de dor, progressão da doença e infertilidade, você pode ir para qualquer um dos 3 caminhos, inclusive nenhum, né? Então, onde a gente vai procurar? Toda mulher que faz ultrassom transvaginal de rotina, ela merece uma olhada na região retrocervical. Para você entender a região retrocervical, você tem que estudar anatomia, tá? A anatomia. A base da endometriose é entender pequenos detalhes de anatomia pélvica. E eu não digo detalhe de anatomia pélvica do músculo tal, enfim, são pequenos detalhes dinâmicos da anatomia pélvica. Entender que a cavidade pélvica é uma cavidade dinâmica. E mais, eu acho que aí entra até menos teoria e mais papo coach. Porque aí você muda o jeito de você pensar o transvaginal. Você não pensa mais no ultrassom transvaginal como um exame para ver útero e ovários, e sim um acesso à cavidade pélvica. Quando você muda o pensamento para isso, para o acesso à cavidade pélvica, você automaticamente começa a pensar que na cavidade pélvica não existe só o útero e ovário. Não existe intestino, existem ligamentos, existe tuba uterina, existe apêndice, existe, vamos lá, dá para ver o sacro, por exemplo, existem elementos de musculatura da cavidade pélvica que você consegue enxergar também, existe tecido parametrial, existe, vamos lá, o principal, aquele que eu acho que ligamentos, claro, ligamentos, sem dúvida, temos ligamento, tem ligamento pterosacro, tem ligamento ovariano, tem ligamento redondo, tem um monte de ligamento, mas acho que o ator principal, e eu falei várias vezes durante a live, né, o ator principal do acesso ultrassom transvaginal é o peritônio. E quando a gente... Ó, o Fábio. Oi, Fábio. O Fábio tá careca de saber. Esse discurso aqui eu já dei, o Fábio já escutou 850 mil vezes. Esse tá dando aula já. Acho muito legal, fico honrada de ver o Fábio aqui. Mas esse discurso eu já vi N vezes, já dei N vezes. Tudo bom, Fábio? Fala se não faz sentido, Fábio. O ator principal do ultrassom transvaginal é o peritônio. Quando você aprende a olhar a pelve feminina pelo peritônio, você desbloqueia um monte de coisa na cabeça. Então, quando você aprende a olhar peritônio na pelve, o mundo meio que muda. Não é? O Fábio tá louco. O Fábio, ó, só coraçõezinhos pro Fábio. Enfim. Então, a gente precisa saber detalhes de anatomia pélvica, partindo do pressuposto de que o transvaginal ele não é um acesso ao útero e ovários. O ultrassom transvaginal, e veja bem, o nome já nos diz, tá? Ultrassom transvaginal. Não é ultrassom de útero e ovários, por exemplo. É ultrassom trans através da vagina. Através da vagina você tem o acesso ecográfico a uma enormidade de estruturas. E a partir delas você consegue tirar uma série de diagnósticos. Você consegue dar cálculo urinário, você consegue dar lesão, por exemplo, retrorretal, porque você tem acesso atrás do reto. Você consegue ver lesão de uretra, você consegue ver lesão de parede vaginal, você consegue ver lesão de colo, você consegue ver lesão de tuba, você consegue ver lesão de ovário, você consegue ver lesão de apêndice, você consegue ver, por exemplo, umas doenças inflamatórias intestinais, você consegue também ver de vertículo fora. Então, quando a gente muda esse mindset, eu odeio mindset, eu odeio essa palavra, tá, gente? Mas às vezes ela é necessária. Esse negócio meio coach, meio não sei o quê, eu oscilo entre ficar muito brava com o povo coach e, em alguns momentos, perceber que o negócio do coach, assim,
né? Coaching. Ai, meu Deus, coaching. Ele precisa ser usado para a gente mudar algumas coisas. E aí, voltamos pro onde procurar e começando do básico para quem quer começar e pensar, começar a pesquisar endometriose no seu transvaginal de rotina, eu começo rezando o terço, que é o mesmo terço que as minhas grandes mestras, a Luciana Chamier, por exemplo, a Ana Paula Carvalhal, até a Alice Brandão, que não faz mais ressonância, mas é mestra também. Elas também espalham a palavra, né? Que é olhem a região retrocervical. Então, se você quer começar a pensar em fazer e entender endometriose, você começa a olhar para a região atrás do colo em todo ultrassom transvaginal de rotina que você fizer. Você não precisa falar nada, você começa só olhando, entendeu? Você vai lá, você vai fazer seu próximo ultrassom transvaginal, você vai lembrar da Karina. Por quê? Porque a Karina vai te dizer o seguinte: você vai olhar a região retrocervical, você vai olhar atrás do colo uterino e você vai ver uma linha branca. Aquela linha branca que você vai passar o transdutor de cá para lá, de lá para cá, vai virar o transdutor para varrer o útero no axial, vai de baixo para cima, de cima para baixo. Você vai olhar do fim do útero até embaixo do útero, todinho assim, ó, você vai ver uma linha branca. Tá? Você começa por aí. E aí, a região retrocervical é quando você vê, basicamente, a transição entre o endométrio e o canal endocervical, aquele espacinho ali de 4 centímetros, vai, por aí, é aquele que você vai olhar bonitinho para a linha branca. E a partir daquela linha branca, que é o peritônio, você vai começar a enxergar o que tem atrás dele, o que tem na frente dele. E na frente, basicamente, é a parede posterior do canal endocervical. Do canal endocervical não, né? Mas da parede posterior do colo. O que tem abaixo, no caso, né? Ou atrás, mais atrás, só Deus sabe. Não, mentira. Pode ter o fundo do saco com um pouquinho de gordura. Pode ter o intestino ali coladaço. Pode ter, às vezes tem nada. Às vezes está direto no sacro. E aí você começa a olhar e perceber isso em uma paciente e na outra paciente e na outra paciente e vai ver que essa região retrocervical ela se apresenta sempre quando ela está normal, uma linha branca, mas que cada paciente tem uma regiãozinha retrocervical diferente da outra. E aí, isso vai mudar o seu jeito de ver ultrassom transvaginal, porque a partir dali você vai começar a entender a posição do útero para lá e para cá, retrovertido, antivertido. Se você vê uma endometriose gigantesca, você vai entender que aquela linha está borrada, absurdamente borrada. Olha, outra que entrou aqui, Bianca. Chegou. A Bianca é outra que também está aqui, só tenho a agradecer por ela existir. A gente discute muito caso, e ela pegou isso que eu tô falando para vocês aí de cara, e ela tá voando lá em BH. Mas, de fato, o que eu falei é que você vai começar a olhar a região retrocervical de cada paciente sua. E vai olhar as relações dessa linha branca com o que está à frente e o que está atrás. Você vai começar a ver que em pacientes normais, pega adolescente que não tem queixa de nada, tá? Pega uma menina de 20 anos que não tem queixa de nada, e você pega o colo dela e vai olhar a região retrocervical. O que você vai enxergar? Possivelmente você vai enxergar uma linha branca muito bonitinha. E aí a pontapé inicial para você começar a entender que aquela coisa branca bonitinha, ela se mexe. Se você fizer a manobra bimanual. Se você pegar seu transdutor. Aqui, tô segurando o transdutor. Deixa eu achar um negócio aqui. Não tenho. Sou blogueira, não tenho. Você vai pegar seu transdutor, que está transvaginal. Você vai pegar a sua mão na barriga da paciente. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai tentar aproximar. E o transdutor, ele vai estar colocado mais ou menos na parede, no recesso vaginal anterior, no fórnix vaginal anterior. Você vai dar uma empurradinha. E aí você vai olhar
para a região retrocervical deslizando. Ela vai deslizar quando ela está normal. Quando ela não está normal, ela vai carregar igual o tsunami, tudo que tem com ela. Vai carregar intestino, vai carregar ovário, vai carregar tudo que tiver por perto, peritônio, gordura, enfim. Tudo que tiver ali, aquela região retrocervical, se tiver endometriose, ela vai carregar tudo junto. Então, se vocês pegarem vídeos meus de manobras de sliding posterior, vocês vão ver que é uma coisa satisfatória quando você faz isso aqui. Aí é que tá, além da paciente sentir dor, não é só isso. Por quê? Porque lembra da progressão da doença, dos 3 pilares? Dor, infertilidade e progressão da doença. Tem paciente que você bota o seu transdutor na alma dela e ela não sente dor. Não necessariamente é um ponto obrigatório. Tá bom? Então, isso é muito importante. Não necessariamente é um ponto obrigatório. E aí, você vai começar a ver que é o tsunami. Entendeu? As coisas vão assim junto, ó. Igual aquele tsunami que teve antes de ontem no Farol de Santa Marta. Inclusive, foi a praia que eu veraneei até os meus 18 anos. Eu passava 3 meses do ano, todo ano lá naquela praia. Ou todo ano, 3 meses lá. Eu saía de lá parecendo uma local. Nossa, eu saía de lá assim, ó. Bronzeada, uma bronzeada, gente, bronzeadas dermatologistas surtam. Hoje uma das minhas melhores amigas, inclusive, é dermato, e ela passava no sol tocando comigo. Exatamente. Exatamente. Então, esse negócio da dor, ele não é critério. Né? O critério as pacientes elas vão desenvolver a doença de acordo com os 3 pilares, porém, ela pode ter 1, 2, 3 ou nenhum. Então, a tarefa de casa para hoje, e aí eu começo, então, assim, como essa live foi introdução à endometriose, conceitos básicos de endometriose, o que eu quero deixar como take-home message? Eu acho chique essa mensagem, esse negócio de take-home message. Estou todo congresso, nunca falo isso, mas tá. Levem para casa e para essas próximas pacientes, se vocês fizerem ultrassom transvaginal, o conceito de que, endometriose é uma doença inflamatória crônica que normalmente começa na adolescência e é caracterizada pela presença de tecido endometrial em lugares que não há tecido endometrial, fora da cavidade uterina. Preferencialmente o peritônio. Preferencialmente o peritônio ainda da região retrocervical. A partir disso, vocês passam para o conhecimento de que isso pode ter em qualquer mulher. Qualquer. Isso pode dar qualquer tipo de manifestação, desde dor, a infertilidade ou a progressão da doença sem nenhuma das duas. E aí vocês vão, no seu exame, pegar esta paciente, todas elas, e começar a calibrar o olho de vocês para a região retrocervical. E vai ser uma linha branca que está atrás do colo. E quando você empurrar, ela vai deslizar se não tiver doença. Se tiver doença, ela vai levar tudo que tem com ela, como o tsunami do Farol de Santa Marta. Então, esse é o take-home message da base da endometriose. Aqui a gente está falando da base, da base, da base, da base. Não aprofundei super conceito de epigenética, por quê? Porque eu não sei falar sobre isso tanto quanto você lê um artigo. Eu vou precisar, para eu falar isso com alguma propriedade, eu vou ter que ler 30 artigos. Eu não tenho tempo para ler 30 artigos sobre epigenética de endometriose, gente, desculpa. Isso aí é a vida. Mas eu sou boa de ensinar. Então, eu acho que essa é a ideia de eu, pelo menos, pegar os pontos principais e passar para vocês. E aí, terminando essa live, eu quero dizer para vocês que dia 30 de novembro eu vou dar uma aula bem melhor que essa live sobre ultrassom transvaginal e endometriose. E para se inscrever nessa live, eu vou, durante esta semana e semana que vem e a outra, enfim, eu vou botar o link aqui para vocês entrarem num grupo que a aula vai ser só por Zoom para quem estiver lá no grupo. Fechado?